dando continuidade àquilo que nós vimos falando, eu tenho que, com a ocorrência do fato gerador, nasceu obrigação tributária. E essa obrigação tributária vai se transformar em crédito. Eu tenho obrigação, se transforma em crédito. E o que transforma a obrigação em crédito? O lançamento. Mas só que nós temos três formas de lançamento. O lançamento de ofício, do 149, o lançamento por declaração, do 147, e o lançamento por homologação, do 150. Agora, aí você pergunta para mim, professor, e quais são os tributos lançados por declaração? Já que a maioria é lançada por homologação e alguns poucos são lançados de ofício. Vejam, senhores, temos alguns lançados por declaração. Por exemplo, o imposto de importação. O imposto de importação, ele só é lançado a partir da entrega de uma declaração de importação feita pelo contribuinte junto ao Siscomex, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, a mercadoria chega do exterior, é depositada em zona primária, que é um recinto alfandegado, ou seja, fiscalizado pela Receita Federal. E aí, a partir da chegada dessa mercadoria, o importador tem 90 dias para registrar junto ao Siscomex, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a sua declaração única de importação, do INPE, né? Isso é regulado por uma série de instruções normativas, uma série de diplomas legislativos, mas o mais importante deles é o chamado regulamento aduaneiro. O regulamento aduaneiro é que vai, então, determinar, que é um decreto do Poder Executivo, né? Que é o decreto 6759 de 2009, que regulamenta as importações e as exportações. Mas então, essa autoridade administrativa só vai constituir o crédito tributário pelo lançamento a partir de uma declaração. Por isso ele é chamado lançado por declaração. Agora, a maioria dos tributos no Brasil é lançada por homologação. Alguns são de ofício. Então, num exercício aqui de ginástica cerebral, vamos ver rapidamente aqui. Veja, os tributos federais, estaduais e municipais e ver a forma de lançamento deles. Observem. Pois não? Alguém quer falar alguma coisa? Não, só uma dúvida. O senhor comentou do imposto de renda, que também é um lançamento por homologação. Homologação. Eventualmente, quando ele erra e tem que fazer uma correção, isso como é que é o processo? Isso é o ofício que a Receita faz? Como é que é considerada essa correção no caso do imposto de renda pelo contribuinte? É homologação também? Veja, deixa eu explicar. Então, veja só, o imposto de renda, ele, nada obstante exista o dever de entregar uma declaração de ajuste, no caso da pessoa física, no dia 30 de abril, no caso da pessoa jurídica, todos os anos também, no mês de setembro, mais ou menos, essas empresas são obrigadas a entregar sua declaração de ajuste. O imposto de renda, ele é recolhido por uma sistemática. Se você é uma pessoa física, o que você vai fazer? Se você receber de pessoa jurídica, o dever de reter o imposto na fonte é da pessoa jurídica, fonte pagadora. Se você receber de pessoa física, você tem que calcular todo mês quanto você recebeu de pessoa física, preencher o carnê-leão no site da Receita Federal e recolher o imposto. Muito bem. E no dia 30 de abril de cada ano, você vai entregar sua declaração de ajuste para ver se você recolheu corretamente, está tudo certo, ou se você tem imposto a pagar ainda, ou se você tem imposto a restituir. Se o fato gerador não ocorreu, ou se ocorrer no fato gerador, você tinha deduções que vão fazer com que você tenha uma restituição. Muito bem, vejam só. Agora, o que eu coloquei, e é a verdade, o raciocínio será sempre esse, é assim. Se você não recolheu corretamente, a autoridade vai notificar você e vai lançar de ofício. Agora, o imposto de renda das pessoas físicas, né, ele permite a possibilidade de uma retificação. Se você se enganou,
você esqueceu uma fonte pagadora, por exemplo, fazer uma hipótese, você esqueceu uma fonte pagadora, você tem várias fontes pagadoras, fez a tua declaração e esqueceu. Se você espontaneamente fizer a retificação e recolher a diferença de imposto com multa de mora, você então ficará isento da multa de ofício. Entendeu? Porque você espontaneamente foi lá e retificou. Entendeu? Quer dizer? Agora, isso serve para pessoa jurídica também. Fiz um recolhimento errado, mas espontaneamente eu fui lá, verifiquei que recolhi errado e aí recolhi certo. Isso é a chamada denúncia espontânea da infração, do 138 do Código Tributário Nacional. Veja o que diz o 138. Depois nós vamos entrar muito mais particular, com muito mais profundidade nesse tema, tá? Mas, basicamente, para responder a sua pergunta, veja só, nós temos o 138 do CTN que diz assim, ó, a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa quando o montante do tributo dependa de apuração. Então é o caso justamente que você cometeu um equívoco na sua declaração ou um equívoco no momento de um recolhimento de um carnê-leão mensal e aí você entrou na sua declaração e retificou. Depois você já tinha entregue. Muito bem, você vai pagar o tributo com correção monetária, porque correção monetária não é plus, é mera recomposição do valor econômico da moeda, e os juros de mora. Tudo isso está embutido numa única taxa que chama-se taxa Selic. Juros e correção monetária. E além disso, você vai pagar a multa de mora, que é essa multa de mora de 0,33% ao dia até o limite de 20%. Mas você não vai pagar multa de ofício, porque você denunciou espontaneamente. Se você não denunciar espontaneamente e a autoridade lhe surpreender nessa situação, aí ela vai aplicar, além da multa de mora de 20%, além dos juros da correção monetária pela taxa Selic, ela vai aplicar mais 75% de multa de ofício. Se não houver intuito de fraude. Se houver intuito de fraude, ela vai aplicar multa agravada, que é 150%. E se você não entregar os documentos que ela solicitar no prazo legal, vai para 225%. Entendeu? E essa é a sistemática, de uma maneira geral, para todos os contribuintes. Por isso que as empresas no Brasil, elas têm que tomar muito cuidado. Elas tomam um cuidado tremendo. E um dos grandes problemas do Brasil é a complexidade desse conjunto de condutas que o sujeito tem que fazer para recolher corretamente os tributos. Que alguns você tem que fazer, para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia, olha só o que acontece na importação. Na importação, o que acontecia era que o ICMS estava incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. E a PIS e a COFINS estavam incluídos na base de cálculo do ICMS. Então, para você fazer a conta de quanto você devia, tanto de ICMS quanto de PIS e COFINS, você precisava de uma fórmula matemática complexa, senão você não recolhia corretamente. E às vezes, então, você precisa de um departamento de contabilidade. Uma vez um colega meu, até cito isso, que isso foi um exemplo, até que um colega meu citou, que o colega foi, o advogado tributarista, foi à empresa para conversar com a contabilidade sobre umas questões lá. E aí perguntou, onde é que fica a contabilidade? Aí o cara falou, não, a contabilidade fica nesse prédio aqui, senhor. Aí o cara falou, não, mas aqui andar. Ele falou, não, senhor, é o prédio inteiro. O prédio inteiro é a contabilidade. Quer dizer, o cara tem um prédio de 10 andares, onde funciona 100% do prédio, contabilidade, só, entendeu? Departamento de contabilidade. Quer dizer, o que o sistema jurídico brasileiro faz? Ele culmina por inviabilizar, né, muitas vezes, a vida das pessoas, né? Tenho que louvar algumas iniciativas, como, por exemplo, o Simples Nacional, que facilitou bastante a vida das pequenas empresas, entendeu? Que não tem essa obrigação de fazer uma contabilidade de forma tão complexa. Mas qualquer empresa que fature mais do que 48 milhões de reais por ano, ela tem que recolher imposto de renda pelo lucro real.
E no recolhimento do imposto de renda pelo lucro real é uma alta complexidade das operações contábeis que você tem que fazer e fazer corretamente, sob pena de ser multado. E isso gera um custo excepcional para as empresas no Brasil. Diferentemente dos países mais desenvolvidos, em que a coisa é muito mais simples, né? É extremamente mais simples. Porque lá nos países mais desenvolvidos, como nos Estados Unidos, por exemplo, você não tem nenhum imposto intermediário na cadeia de produção. Por exemplo, IPI. Vejam, senhores, o IPI de um automóvel é 25%. O ICMS, o ICMS de um automóvel é 18%. Então só 2 impostos já dá 43% do valor do automóvel. Só 2 impostos. Então, vejam só, nos Estados Unidos, o imposto é recolhido no momento da compra. Você vai comprar um produto de $100, você vai pagar $100 mais 5% de imposto. Ponto. E esse imposto é à parte, é separado. E o comerciante vai recolher isso aos cofres públicos e ponto. Aqui não. Aqui o cara fala para você, quanto é isso aqui? Isso aqui é 100. Mas você sabe que só de IPI, de ICMS, dentro desses 100 já tem 43% que não são preço da coisa, são impostos. Só que além desses impostos, existem muitos outros. Contribuições sociais, contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários. Já que cada real entregue a um trabalhador brasileiro, você tem que pagar 40 centavos de real para a Previdência Social. Então, no momento que eu computo R$1 de mão de obra, eu estou considerando que, além desse R$1, eu pago mais 40 centavos de real para a Previdência. E fora os encargos sociais que nós temos na nossa legislação. Enfim, é uma questão bastante complexa, mas o que eu quero que fique da aula de hoje é o seguinte, veja, só existem essas 3 formas de lançamento. Não existem outras. Se a gente falar, lançamento com outro nome que não seja esse, ofício, declaração, homologação, não é lançamento, meu amigo. É que cada um tem também, às vezes, os doutrinadores se referem a esses lançamentos de forma diferente. Então, por exemplo, o lançamento de ofício, alguns chamam de direto. O lançamento por declaração, alguns chamam de misto. E o lançamento por homologação, alguns chamam de autolançamento. Mas, na verdade, são essas. Eu gosto de chamar dessa maneira, por quê? Porque essa é a denominação do Código Tributário Nacional, que utiliza essas expressões nos artigos 149, lançamento de ofício, 147, lançamento por declaração, e 150 no lançamento por homologação. Entenderam isso, senhores? Então, o que faz o lançamento? Transforma a obrigação em crédito. Eu tinha obrigação que nasceu com o fato gerador. Essa obrigação vai se transformar em crédito através do lançamento. Isso é uma conduta que ocorre em 100% dos casos dos tributos lançados no Brasil. Agora vamos fazer aquele brainstorm que nós havíamos combinado. Presta atenção, a União tem 7 impostos nas suas competências. Sendo que o 7º é o Imposto sobre Grandes Fortunas, que não foi regulamentado. Muito bem, então vamos lá. Vamos pegar os impostos da União. Diz o artigo 153 da Constituição lá. Compete à União instituir impostos sobre imposto de importação, lançado por declaração. Imposto de exportação, lançado por declaração. Imposto de renda e proventos de qualquer natureza, lançado por homologação. Imposto sobre produtos industrializados, lançado por homologação. Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, que é o IOF, lançado por homologação. Imposto territorial rural, lançado por homologação. E o imposto sobre grandes fortunas nunca foi regulamentado, nem será, porque nunca será, provavelmente, instituído. Agora mesmo, mais uma vez, o Bolsonaro disse que não vai regulamentar. Não vai.
não quer regulamentar. O imposto sobre grandes fortunas. Provavelmente por quê? Porque alguém que tem grandes fortunas não tem nenhum interesse em ser tributado no imposto sobre grandes fortunas. Não somos nós, senhores, nós somos mortais. Mas, enfim, é o Brasil. E eu sempre falo que esse imposto sobre grandes fortunas deveria ter sido regulamentado já, Constituição de 88, nós estamos em 2021, né? Então a nossa Constituiçãozinha, coitada, tem 34 anos de vida, né? 33 anos de vida, mas nunca foi regulamentado o inciso 7º do artigo 153 da Constituição. Muito bem, aí você pega os impostos estaduais, que são 3, que são o ITCMD. O ITCMD nós vamos verificar que tem 2 formas de lançamento: declaração e homologação. Porque o ITCMD incide sobre herança e sobre doação. Quando ele incide sobre herança, a forma de lançamento é declaração, porque você vai entregar uma declaração de ITCMD quando alguém falece. Agora, quando você faz uma doação, também incide ITCMD. E aí a forma de lançamento é homologação. Porque vai cumprir aquele donatário, aquele que recebeu a doação. Alguém levantou a mão aí, Marcos? Diga, Marcos. Só uma curiosidade que eu gostaria de saber. Esse imposto sobre doação, outros países também cobram ou não é só a gente? Cobram. Olha, e vou falar, hein? Nos Estados Unidos é 15%. Meu amigo. Nos Estados Unidos é 15%. Aqui é 4%, mas o Dória está querendo aumentar para 8%. Está tramitando aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Veja, o Estado vai morder seu patrimônio, quer você queira, quer você não queira. Vai haver, isso aí sempre existirá. A mordida estatal no patrimônio do particular. Veja, não tem como não haver, né? Então, se você morrer deixando bem, você vai pagar, os seus herdeiros vão pagar 4% de ITCMD. Se você fizer uma doação, o donatário, aquele que recebe a doação, tem que pagar 4% de ITCMD. Na doação, o lançamento é por homologação. No caso do óbito, né? O lançamento é por declaração. Além do ITCMD, o Estado tem o direito de receber o ICMS, que é lançado por homologação, e o IPVA, que é lançado de ofício. Veja, o IPVA, você não precisa fazer nada, você precisa entrar no site lá, ver quanto é que o Estado lançou para você e pagar. É lançado de ofício, o IPVA. E aí nós temos 3 impostos municipais, que são o ITBI, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, que é lançado por homologação, porque o contribuinte vai ter que calcular, recolher. O IPTU, que nós já vimos que é lançado de ofício, e o ISSQN, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que aí também tem 2 modalidades de lançamento. Os contribuintes que pagam um percentual sobre o valor da nota fiscal vão lançar por homologação. E os contribuintes que pagam um valor fixo anual vai ser lançado de ofício, vai receber o carnê para pagar o valor fixo anual, que é o caso dos advogados. Os advogados pagam ISSQN, mas pagam um valor fixo anual para exercer a profissão da advocacia. Então, o que eu quero que os senhores observem é um valor fixo anual, alguma coisa em torno de R$ 1.200 por ano, de ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Serviços advocatícios, senhores, são tributados pelo ISSQN, você tem que pagar esse aí também. Além da contribuição para a OAB, né, que você paga também todos os anos. Enfim, a advocacia não é uma profissão barata não, senhores, de exercer. É uma profissão um tanto cara. Mas o que eu quero lhes ponderar e lhes dizer é o seguinte: veja, nós temos então 3 formas de lançamento. A predominância, na maioria dos casos, é a homologação, que é o mais confortável para a fazenda. Alguns poucos de ofício e alguns poucos por declaração. Entendemos isso aí, senhores? Eu vou encerrar a gravação
e vou abrir para perguntas. 1 minuto, por favor.